Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui conversando hoje com Rui Costa Pimenta. Ele é presidente do PCO. Rui, em primeiro momento, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, eu sou presidente nacional do PCO, Partido da Causa Operária, que é um dos partidos legais que existe no Brasil, um partido de esquerda, né? Marxista, trotskista, comunista, que forma ali na extrema esquerda do espectro político nacional. Eu sou um militante bastante antigo, tenho 40 anos de militância, um pouquinho mais. Comecei a minha atividade política prática partidária, digamos assim, no movimento estudantil. Tá? Eu estudei na USP, na Faculdade de Casper Libero, onde eu participei do movimento estudantil nas duas universidades. Depois eu comecei a participar depois que eu me formei, né, comecei a participar do movimento operário, né, primeiro no ABC, depois trabalhei em vários sindicatos, participei da CUT, participei do período de formação da CUT, participei também desde um primeiro momento na formação do PT. Nós travamos aí uma luta dentro do PT de caráter político e ideológico. Acabamos sendo expulsos do partido no final da década de 1980, né, começo da década de 1990, e travamos uma luta por um esclarecimento. Em 1996, nós passamos a construir um partido próprio, né, que é o PCO, que hoje é um partido consolidado, é um partido pequeno, mas é um partido que tem uma fisionomia política muito definida, uma atividade intensa na situação política, né? Nós tivemos recentemente, nos últimos anos, nós tivemos uma participação de primeiro plano na luta contra o golpe de Estado de 2016, na luta pela liberdade do Lula e tudo mais, levando-se em consideração que nós não fazíamos parte do governo PT, né? Que nós éramos críticos a esse governo, fazíamos uma espécie de oposição de esquerda a esse governo. Mas, diante do ataque da direita, nós assumimos essa posição. Eu acho que, resumidamente, essa Rui, seria a apresentação. no seu ver, o governo do PT mais ajudou o país ou você acha que ele, de certa forma, mais fez com a imagem da esquerda foi dificultar esse trabalho que estava sendo feito por vários partidos políticos? Não, eu acho o seguinte, que o governo do PT foi um governo dentro do regime capitalista tal como ele é, né? De um governo com essas características, é muito difícil que a gente espere grandes modificações. O governo PT ele foi um governo reformista, né? Ele fez uma série de reformas, mas não fez reformas muito profundas. As reformas que ele fez, em geral, tinham um caráter paliativo em relação à situação anterior, que era muito catastrófica, a do governo Fernando Henrique Cardoso. E eu acredito que, pelas ilusões do próprio partido nas instituições políticas, ele acabou sendo vítima de um golpe de Estado. Não acho que o PT prejudicou assim exatamente. Ele não fez uma política que servisse efetivamente aos interesses mais profundos, mais concretos da classe trabalhadora brasileira. Mas, de um modo geral, até o governo PT foi uma experiência que os trabalhadores fizeram, né, com um governo um pouco diferente e tudo mais, e é parte da sua educação política. Eu não vejo assim, eu acho que lógico que o governo PT teve muitas facetas, né? Foi muito criticado pela direita e tudo mais, mas eu não atribuiria a ele nenhum tipo de prejuízo para a esquerda em geral, exceto o fato de que o partido tem uma política que é uma política muito limitada, que é essa política de reformas relativamente superficiais. Rui, eu já vi vários vídeos do senhor
falando a respeito de várias pessoas ligadas a movimentos de esquerda, chamando-os de pequenos burgueses. O que o senhor realmente quer falar com isso, quando o senhor aborda uma questão dessa? Bom, a nossa caracterização, nesse sentido, não é tanto para os indivíduos, né? Exceto quando essa caracterização individualmente ela tenha um significado particular, concreto. Por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa, nós dizemos que o Ciro Gomes é um político burguês. Não é uma ofensa, é um esclarecimento, né, do posicionamento social do Ciro Gomes. De um modo geral, nós caracterizamos que no Brasil existe uma ampla esquerda pequeno-burguesa. Também não é um insulto. Né? A nossa intenção não é insultar. É uma caracterização de classe que permite se orientar no meio da política. Né? Essa esquerda pequeno-burguesa, de um modo geral, né, com divergências entre os diversos grupos, eles apresentam aí uma fisionomia de reivindicações democráticas, na sua maioria um pouco superficiais, de um certo desinteresse pela situação da classe operária, né? E uma série de outras características. Essa que é a nossa caracterização. Né? A esquerda pequeno-burguesa ela não é uma esquerda totalmente independente da burguesia. O objetivo principal de caracterizar algum grupo como esquerda pequeno-burguesa é mostrar as suas limitações políticas do ponto de vista da luta da classe trabalhadora, da luta pelo socialismo e da luta revolucionária. Perfeito. Rui, o PSTU, eu já vi muitos vídeos do PCO fazendo altas críticas a posicionamentos a respeito do PSTU. Mas o PCO, ainda assim, ele se diz um partido trotskista, ainda nos dias de hoje. Tendo uma vertente trotskista, o senhor acredita que o PSTU meio que está traindo o movimento ou o senhor acredita que tem sim algo por trás, que é mais vontade de pessoas do que realmente partidário isso? Não, nós criticamos a política do PSTU. Bom, primeiro tem essa história dos debates entre PCO e PSTU é muito antiga. Tanto uma organização como a outra remontam à época do fim da ditadura militar, né? Ou do começo do fim. Na década, lá se vão muitos anos, né? Na década de 1970. Ou seja, são organizações de 40, 45, 50 anos atrás. Pelo fato de que a atuação das duas organizações frequentemente se confunde, agora nem tanto, mas no passado sempre foi assim, os debates e as críticas de lado a lado são intensas. Né? É uma tentativa de esclarecer o público, as pessoas que estão em torno aos dois partidos, das diferenças que são reais, não são inventadas, não é um capricho de ninguém, nem deles, nem nosso, nada. São divergências reais. No último período, essas divergências elas se acentuaram, dada a posição política do PSTU, que dizia o seguinte, que primeiro não ia haver golpe de Estado, né? Que o imperialismo não queria nenhum golpe de Estado, e segundo, que se houvesse o golpe de Estado, ou melhor, dizendo, se o governo PT caísse, não seria por um golpe de Estado, seria por uma mobilização popular, né? E isso daí seria uma coisa muito positiva, porque depois da queda do PSTU, da queda do PT, cairiam todos os outros. Bom, aí abriu-se um fosso, né, entre as duas organizações, logicamente, né, porque nós consideramos que qualquer que seja a crítica que você possa ter ao governo do PT, era preciso defender o governo do PT, não porque você queria defender o PT, mas porque era necessário defender os direitos democráticos da população contra uma investida reacionária. Então, as divergências aí foram e continuam sendo, né, nesse momento, porque as coordenadas gerais não mudaram, muito grandes. Agora, nesse momento,
nós e o PSTU fazemos parte dessa frente pelo impeachment, né? Que foi assinada por toda a esquerda, todos os partidos de esquerda legais, da esquerda mesmo, tradicional, né? Não estou falando de partidos como a Rede e tal. PCB, PCdoB, PCO, PSTU, PSOL, PT assinaram, né, esse documento. Então, nesse momento, nós estamos aí numa certa unidade na luta pelo impeachment, né, pelo fora Bolsonaro. Rui, como que o senhor observa o atual governo Bolsonaro? Bom, o governo Bolsonaro ele tem vários aspectos, né? Primeiramente, ele é um governo de crise. Ele é o resultado de uma crise. A burguesia deu o golpe de 2016, mas não conseguiu controlar a situação, né? O Bolsonaro não era o candidato prioritário da burguesia, de um modo geral, mas, né, os partidos tradicionais da burguesia se esgotaram com o golpe, com o governo Temer, né? Eles se esgotaram, eles perderam a sua base tanto para a esquerda como para a direita. Então, o Bolsonaro ele aparece assim como um governo improvisado da burguesia, de conjunto. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que o governo Bolsonaro é toda uma armação, né, para um endurecimento do regime político, né? Ele está recheado de militares. Esses militares eles já fizeram inúmeras declarações golpistas, eles têm uma política de intimidação, né, das instituições. Eles tiveram uma participação importante, apesar de que discreta, no golpe de 2016. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro é uma ameaça muito grande para o conjunto dos direitos políticos da esquerda. No momento imediato, ele é um governo de ataque selvagem à população, né? Os ataques à Previdência, os ajustes fiscais, os ataques à educação, à reforma trabalhista, é o maior ataque que a população já teve que sofrer, né? Maior, inclusive, do que na época da ditadura militar. Um ataque duríssimo. Então, ele tem esses três aspectos, né? Eu acho que o mais importante deles é a ameaça permanente de endurecimento do regime político. Perfeito. O senhor acredita que a gente consegue mudar a nossa sociedade através do voto? Não acredito. A experiência está feita aí, né? Se nós nunca tivéssemos eleito um governo de esquerda, nós poderíamos ter a ilusão de que essa mudança poderia ser feita através do voto. Mas aí o que acontece? O PT teve 4 mandatos, né? E ele não conseguiu fazer mudanças significativas, né? O poder por exemplo, uma coisa que um governo democrático deveria fazer, ou deveria poder fazer, seria, por exemplo, acabar com a polícia militar, que é uma máquina, né, de assassinatos da população pobre. Isso aí o PT nem ousou colocar esse problema na pauta. Mas como que aconteceria esse problema da polícia militar? Então, tem que se colocar na pauta o problema da extinção de uma instituição que foi criada pela ditadura, que é uma instituição militar, né, treinada para matar, não é treinada para simplesmente conter de maneira civilizada a população, o crime e tal. Ela é treinada para matar. Ela tem milhares e milhares de mortes nas costas. É um verdadeiro esquadrão da morte, um grupo de extermínio. Isso o PT nem colocou essa discussão em pauta, né? Por que ele não colocou? Porque eles sabiam que eles não tinham a menor chance de levar adiante isso daí. Romperia todas as alianças que eles haviam feito para governar. Eu uso isso daí como um exemplo, mas há muitos outros exemplos, né? Por exemplo, o poder das grandes corporações da imprensa, né, que praticamente organizaram todo o golpe de Estado, uma série de características antidemocráticas do sistema eleitoral, do funcionamento do Congresso Nacional, o problema do STF, que é um problema muito grave. O STF é
é uma espécie de uma caixa preta. Se eles decidirem mudar a legislação, eles mudam a legislação e assim por diante. Quer dizer, há uma série gigantesca de problemas que não foram nunca nem abordados no governo do PT. Quer dizer, isso aí mostra, né, que se em 4 anos você não conseguiu fazer isso daí, né, você também não conseguiu, veja bem, isso eu acho mais importante de tudo. O PT não conseguiu, como acontece em outros países, com uma esquerda mais moderada, uma maioria no Congresso Nacional. Ele foi 4 vezes teve 4 vezes o presidente da República, mas não teve maioria entre os governadores de estado e nem no Congresso Nacional e no Senado, nem no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, quer dizer, a esperança de que essa situação se modifique pelo voto é muito pequena. Mais um dado que eu acho que é importante. A figura mais poderosa, digamos assim, eleitoralmente, que já houve no Brasil depois de Getúlio Vargas é o Lula. Né? Quem que vai conseguir reproduzir esse poderio eleitoral? Se ninguém consegue reproduzir esse poderio eleitoral, os resultados serão ainda mais medíocres. Quer dizer, no final das contas, você tem que tirar a conclusão de que isso aqui é uma ditadura, onde o voto é uma formalidade. Você não vai conseguir maioria, a esquerda não vai conseguir maioria, o regime é muito fechado, ele é muito impermeável à mudança. Né? Perfeito. O PCO ele acredita em correntes internas? Correntes internas. Bom, o PCO tem no seu estatuto o direito, né, dos militantes de formarem tendências e frações, né, em situações determinadas. Agora, nós nunca fomos favoráveis à criação desses partidos que são, na realidade, uma federação, como é o caso do próprio PT e como é o caso do PSOL. Né? Praticamente todos os partidos de esquerda eles funcionam assim, eles são uma federação de grupos e outros partidos não formalizados. Não, nós lutamos por um partido unitário. Né? Se por acaso, sobre a base do desenvolvimento do partido, surgirem divergências, essas divergências elas têm que encontrar um canal institucional dentro do partido para se expressar. Mas nós não procuramos, pelo contrário, nós somos contra a criação de um partido que seja um partido federativo. Uhum. O que o senhor vê de diferente entre partidos trotskistas no Brasil que o PCO se apresenta? Por exemplo, qual é a diferença do PCO sendo um partido trotskista para outros partidos trotskistas? Igual vertentes diferentes no próprio PSOL, igual o PSTU, que se diz trotskista também. O que o PCO acredita de diferente desses outros partidos? Essa é uma pergunta complexa que você está levantando aqui. Porque eu não sei se você tem ideia, né? Mas no Brasil eu calculo que deva haver mais de 20 organizações trotskistas diferentes. Não, mas os grandes partidos trotskistas são esses, né? Trotskista dos partidos legais somos nós e o PSTU, que se consideram trotskistas. E o PSOL tem uma vertente muito grande dentro do PSOL também que se considera trotskista. Tem uma parcela de grupos trotskistas, e aí entre esses 20 grupos, né? Dentro do PSOL, que eu saiba, tem dentro e em volta do PSOL deve ter uns 7, 8 grupos que se dizem trotskistas. É um pouco difícil de dizer quais são as divergências, né? Ideologicamente, todos eles teriam a mesma base, a princípio, né? O trotskismo tem um programa que foi o programa que é o programa de transição que foi aprovado na conferência de fundação da Quarta Internacional, foi escrito pelo próprio Leon Trotsky, né? O trotskismo é o marxismo, tem toda como é que se diz, a doutrina marxista. Agora, na hora de você colocar tudo isso em prática, né, ou até mesmo na hora de você
interpretar ou utilizar essa teoria, surgem inúmeras divergências que são produto das pressões sociais que esses agrupamentos sofrem, né? Você vê, por exemplo, o PSTU ao negar o golpe de Estado. Eu considero isso daí uma política antitrotskista. Os grupos trotskistas dentro do PSOL, se eu não estou enganado, todos eles adotaram a mesma política também, praticamente apoiando o golpe de Estado. Quer dizer, a divergência aparece mesmo, né? E eu acho que é isso que é mais inteligível para a maioria das pessoas, ou você tentar colocar em prática uma política. Aí eu acho que, no caso deles, há uma incompreensão, uma confusão sobre a própria doutrina, né? Não acho que o marxismo orienta, leva a pessoa a considerar que, diante de um ataque aos direitos democráticos da população, você possa ficar do lado da direita. Teve grupo trotskista aí que apoiou a Operação Lava Jato. Perfeito. Rui, está crescendo nos últimos meses o movimento antifascista. A pergunta que eu tenho a te dizer é: o senhor considera Jair Messias Bolsonaro um fascista? E se o senhor é a favor desses movimentos? Bom, Bolsonaro é fascista. Isso aí eu acho que é ponto comum. As colocações dele, o que ele fala e tudo mais é fascismo. O governo Bolsonaro já é outra história, porque eles não conseguiram efetivamente chegar ao governo com plenos poderes. Eles estão, como é que se diz, limitados aí pela situação, eles foram eleitos e tudo mais. Não quer dizer que não possa se desenvolver para um governo fascista de fato, né? Ignorar essa possibilidade seria uma coisa muito perigosa. Com relação ao movimento antifascista, eu acho bastante positivo esse movimento, né? Não concordo quando a esquerda fala que o pessoal pode ser infiltrado, papapá. Eu acho que é gente muito bem intencionada, que quer combater o fascismo e, inclusive, tem a disposição de combater o fascismo nas ruas, não só de um ponto de vista parlamentar, o que, na minha opinião, é inócuo, né? O fascismo, em algum momento, a coisa vai chegar às vias de fato. Então, eu acho muito positivo, é uma juventude também, que é outro aspecto bastante positivo, é um movimento de jovens. Agora, logicamente que a maioria desses grupos antifascistas, eles não têm um desenvolvimento político amplo. Eles não são um partido, eles não têm um programa, eles não têm uma compreensão integral da realidade. A atividade deles está muito limitada ao combate direto contra os fascistas, né? Mas eu acho que uma, como é que se diz? É uma característica que pode ser modificada com a evolução política desses grupos sobre a base da experiência política do dia a dia, né? Eu acho que a esquerda não deve hostilizar, não deve procurar marginalizar os antifascistas. Eles são uma parte integrante legítima, né, do movimento popular de luta contra o Bolsonaro, de luta pelos direitos da população e tudo mais. Rui, onde o senhor coloca como um modelo de Estado, como ser colocado como exemplo, o que é apresentado pelo PCO? Então, o que nós dizemos frequentemente é o seguinte: nós não temos nenhum desses estados ditos socialistas, né, como modelo. Nós defendemos, por exemplo, Cuba como estado operário, né, mas nós temos uma série de divergências com relação à política do Estado cubano, o que não nos impede de defendê-lo, né? A Coreia do Norte é muito menos conhecida para nós. Nós defendemos a Coreia do Norte contra o imperialismo, mas eu nem saberia dizer exatamente quais são as divergências com o Estado da Coreia do Norte, porque a propaganda a informação é muito mais propaganda do que informação. Então a gente tem que ficar muito desconfiado com relação a isso. O que nós temos como modelo, se a gente pode dizer assim nesses termos,
é o Estado soviético dos primeiros anos, de 1917 até 1924, 25, por aí, até meados da década de 20. Né? As ações, a maneira de proceder e tudo mais do Estado soviético naquele momento são um ensinamento importante para nós. Mas esse seria, digamos assim, o único, entre aspas, modelo de regime político que nós defendemos. Perfeito. Rui, a questão do... o senhor acredita que corra risco do PCO entrar na ilegalidade? Eu acho que todos os partidos políticos do Brasil, de esquerda, correm esse risco. Tá? Por exemplo, há muita articulação nos meios políticos, embora não venha sempre à tona, para colocar o próprio PT na ilegalidade. É uma ameaça permanente. Né? Eu imagino que a hora que eles forem colocar o PT na ilegalidade, provavelmente eles tentem colocar os partidos menores na ilegalidade antes. Acho que é uma ameaça permanente. No momento, o nosso partido ele sempre sofreu uma pressão muito grande como partido legal, né? Nós tivemos aí inúmeros problemas aí de prestação de contas, etc. e tal, que afetam a atividade do partido, o que é um absurdo, porque o nosso partido tem muito pouco dinheiro e quando recebia o fundo partidário, recebia muito pouco dinheiro, enquanto que outros aí recebem milhões, fazem as coisas mais inacreditáveis com esse dinheiro e não acontece nada. A pressão sobre nós é muito maior. Então, eu acho que sim, que a ameaça de nos colocar na ilegalidade é permanente. Bastaria aí uma determinada situação política para que isso acontecesse. Se o PCO um dia chegar ao governo, o senhor defenderia o partido único? Não, o problema do partido único é o seguinte, aí é que está. Esse é um problema também complexo, né? Por exemplo, se nós chegarmos ao poder para colocar essa questão, como você colocou, de partido único, nós teremos que estar falando de uma revolução. Né? Então, na revolução, você já tem definido, né, pelo movimento revolucionário que se criou, quais são os partidos que defendem a revolução e quais são os partidos que são contra. Tá certo? Bom, a partir daí é que se colocaria o problema de quais e quantos e como os partidos se comportariam. Por exemplo, a própria Revolução Russa, ela não estabeleceu como princípio político um regime de partido único. Né? Há uma ala do Partido Socialista Revolucionário, que era um partido pequeno burguês da época, a ala esquerda, fez parte do governo soviético num primeiro momento, apoiou o governo e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que não há uma definição prévia, a priori, de como deve ser o regime. Pode acontecer que você tenha um partido só. Se só um partido defender a revolução, não faz sentido você incorporar no governo partidos contra-revolucionários. Né? Rui, qual o papel atualmente das minorias no Brasil? Por exemplo, o senhor acredita que elas devam sim se organizar e fazer oposição ao atual governo? Ou o senhor acredita que elas devam se segurar para depois tentar fazer um movimento maior em um momento que a esquerda voltar ao poder ou alguma outra coisa acontecer? O que você chama de minorias exatamente? Minorias, por exemplo, LGBTs, negros, as mulheres, muitas vezes em relações a trabalho. Se esses movimentos, as lutas deles, ainda no governo do Bolsonaro, realmente consigam fazer alguma diferença, ou se não, se são lutas perdidas. Não, eu acho que é um movimento fundamental, sim. É preciso, na realidade, né, agrupar, né, o conjunto dos setores que são afetados pelo governo para um movimento de derrubada do governo. Eu acho que a reivindicação central nesse momento é o fora Bolsonaro, novas eleições,
Mas isso não está em contradição com as reivindicações específicas de cada setor, logicamente que não. Porque a pessoa não quer que o Bolsonaro saia simplesmente porque não gosta dele pessoalmente. É porque ele ataca os trabalhadores, ataca as mulheres, ataca os negros, ataca a comunidade LGBT, etc. e tal. Perfeito. O senhor acredita, então, que necessita ter outras eleições e faça o impeachment Sim. da chapa toda? A questão do impeachment é uma forma legal, né? Nós aderimos ao impeachment porque, lógico, você deve expressar isso daí de um ponto de vista institucional. Mas o que nós acreditamos mesmo é num grande movimento de rua que derrube o governo. Perfeito. Não, porque o meu ver, pelo menos, posso estar totalmente equivocado, não sei se o senhor concorda comigo, mas o vice do Bolsonaro, o Mourão, é muito mais extremo do que o Bolsonaro, entende? Então, por Sim, é a exemplo, mesma se coisa. só o Bolsonaro saísse, não seria muito pior do que... Então, por exemplo, não seria melhor a gente tentar levar o Bolsonaro por mais 2 anos e depois fazer outra eleição do que tentar fazer o impeachment do Bolsonaro e entrar o Mourão? Não vejo assim. Logicamente que o Mourão não tem nada de melhor do que o Bolsonaro, de acordo com você nisso daí, mas se houver um movimento grande que derrube o Bolsonaro e essa derrubada assumir a forma, porque isso é um problema de forma, né? Do impeachment do Bolsonaro, isso já levaria a direita, tá? A burguesia, a uma situação de debilidade. Seria um avanço. Agora, nós achamos que é fundamental, nesse momento, levantar, juntamente com o Fora Bolsonaro, a proposta de eleições gerais, ou seja, novas eleições. Quer dizer, se nós vamos derrubar o governo, quem é que deve escolher o próximo governo? O povo. Tá? Quer dizer, uma solução a mais democrática possível nas circunstâncias atuais. O que o senhor E coloca como democracia? não, democracia, nós não consideramos o problema da democracia em geral, mas nós consideramos o problema, né, dos direitos democráticos, que é um pouco diferente da democracia. Democracia são instituições, etc. e tal. Dos direitos democráticos nessa situação de crise. Se o povo vota, né, é uma coisa onde está sendo, digamos assim, está prevalecendo, numa certa medida, o interesse, o poder de decisão da população. É mais democrático do que um impeachment, do que uma decisão que for tomada por cima, né? Perfeito. Mas, de certa forma, a nossa democracia ela se apresenta muito falha. Porque, por exemplo, partidos igual o PCO têm um momento muito pequeno nas televisões, nas rádios, em propagandas políticas, tem pouco dinheiro investido. Então, o senhor não acredita que, nesse ponto, a nossa democracia se mostra muito falha? Não, sem dúvida. O regime político no Brasil, mesmo antes do golpe de 2016, não é um verdadeiro regime democrático, não, em nenhum sentido da ideia. Há muitas restrições à democracia que só não são aparentes e não são contestadas porque a esquerda, de um modo geral, principalmente o PT, se omitiu de criticar tudo isso daí. Né? Uhum. Depois que o PT caiu, eles começaram a levantar alguma coisa, por exemplo, o monopólio dos meios de comunicação, que é absurdo. Como é que você pode falar em democracia se meia dúzia de pessoas controlam os meios de comunicação? E assim por diante, são muitas coisas, né? Perfeito. As restrições eleitorais e tudo. O senhor acredita que as eleições municipais elas são sim importantes para partidos igual o PCO? Não. Nós vamos participar das eleições, mas o nosso intuito é fazer a propaganda daquilo que nós consideramos que é fundamental para modificar a situação do país. Perfeito. Eu não vejo as eleições como um caminho para mudar nada de substancial no Brasil. Perfeito. Rui, em último momento, eu gostaria que o senhor falasse quais que são o que diferencia o PCO,
O que faz o PCO ser um partido forte e o que fortalece ele para se constituir como partido? Bom, eu acho que o grande mérito do PCO, né, principalmente, em geral, né, toda a sua história, mas principalmente no último período, é o problema da sua clareza política, né? Eu acho que nós somos um partido que tem uma análise da realidade e uma definição de orientação política muito clara. Nós fomos os primeiros a denunciar que estava em marcha um golpe de Estado. Nós colocamos em primeiro plano, primeiro a luta contra o golpe, depois o problema do Lula, depois o problema da fraude eleitoral. Nós falamos que o golpe precisava da fraude eleitoral para se consumar, num certo sentido, né? Para atingir os seus objetivos e tudo mais. Nós colocamos, bem antes de todos os partidos, o problema do fascismo. Então, eu acho assim, embora nós tenhamos uma atividade grande, nacional, nós estamos fazendo, nesses dias aqui, nós estamos fazendo atos públicos em todo o país pelo Fora Bolsonaro, né? E outras coisas que nós fazemos, eu atribuo, né, como sendo a maior qualidade do PCO, essa clareza e uma firmeza política, né? Nós não somos um partido que muda de posição de maneira caprichosa. Nós estamos sempre com uma análise coerente, com uma continuidade dos acontecimentos e apresentando uma política que é uma política, eu acredito, né, de interesse para o conjunto da esquerda, o conjunto das massas populares. Acho que essa é a nossa maior virtude. Perfeito. Rui, o senhor se coloca como pré-candidato a algum cargo político? Não, princípio não. A No princípio, não. PCO, as candidaturas, elas todas são candidaturas partidárias. Nós não temos candidatos, né? Eu fui candidato a presidente várias vezes que o partido considerou que eu era a pessoa mais indicada para ser candidato. Mas eu, a priori, assim, a princípio, né, antecipadamente, não sou candidato a nada. Eu até gostaria que outro companheiro assumisse aí a candidatura presidencial que tenho que assumir. Não acho também que a campanha eleitoral seja uma coisa decisiva. Eu acho que a atividade do partido tem que ser muito mais abrangente do que isso daí, né? Então, não. Por exemplo, na eleição municipal, com certeza não vou ser candidato. Talvez seja candidato a presidente de novo, se o partido achar que é necessário. Mas é aquele negócio, né? Você não é um verdadeiro candidato, você é uma espécie de anticandidato, né? Que você não tem possibilidade de ser eleito, nada. Vai ser marginalizado pela. É mais para pôr a ideia, né? Mais para levantar a bandeira do partido. Perfeito. Rui, eu gostaria muito de te agradecer por essa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse como que as pessoas vão saber mais sobre as suas ideias, onde que elas podem procurar mais a respeito do PCO, e o senhor falasse mais a respeito disso. Por suas redes sociais, pode ficar à vontade. Não, só, já que você mencionou, né? Rapidamente, nós temos um jornal na internet, nós temos um jornal impresso, mas aí a pessoa vai ter que encontrar esse jornal impresso. Nós temos um jornal diário na internet, né, que está no endereço causaoperaria.org.br, e nós temos uma televisão de internet também, que é a Causa Operária TV. Nessa televisão, nós temos uma programação diária, quase que 10 horas seguidas todos os dias. Eu tenho 4 programas, né? Eu convidaria as pessoas a assistirem o programa que é o mais político de todos, que é a análise política semanal que eu faço, que é aos sábados, às 11h30 da manhã, né? Eu faço uma análise política também na TV 247, né? Brasil 247. As pessoas podem encontrar aí e podem também se comunicar com o PCO através desses meios. Perfeito, Rui. Muito obrigado, viu? E eu que agradeço a oportunidade.